Paulo, eu quem agradeço pela oportunidade, estou à inteira disposição, espero que esse seja o primeiro de muitos outros convites para a gente discutir aqui a situação do nosso estado e também a situação de todo o Brasil nesse momento tão difícil. Estava aqui acompanhando a sua fala, realmente ninguém tem a fórmula mágica, né, para resolver os problemas da pandemia. A gente vê muita gente criticando algumas ações, mas a realidade é que isso não é um problema de Minas Gerais, do Brasil, é um problema mundial e está todo mundo tentando aprender aí em meio ao caos. Deputado, vamos começar com uma pergunta muito direta. Por que raios um mineiro de 36 anos, recém-chegado à Câmara dos Deputados, resolve se candidatar à presidência daquela casa? Me explique, por favor. Primeiro, por perceber que nenhum dos dois candidatos que polarizavam o debate tinha respaldo popular para ali estar. Então, independente de qualquer ideologia partidária, fato é que nenhum dos dois candidatos que polarizavam a disputa tinham o apelo popular. Isso ficou nítido desde o início. E, em segundo lugar, para medir o nível de descolamento do parlamento brasileiro com a sociedade brasileira. Eu tenho dito, Paulo, que ali dentro do Congresso Nacional, uma coisa que me assusta muito é que parece que o deputado, depois que ele é empossado no seu mandato, ele entra em um outro mundo, onde ele tira totalmente os pés da realidade. As vozes que vêm das ruas não fazem qualquer diferença ali dentro. Ora, Janones, então você está defendendo que a eleição para a presidência da Câmara fosse direta, que o povo escolhesse? Não, não é isso. Mas eu disse no lançamento da minha candidatura e vou repetir aqui para você, que se a gente vivesse em um país com uma democracia consolidada, a opinião popular era para, no mínimo, ter algum peso ali. Era para ela influenciar no voto de alguns parlamentares, pelo menos. E não foi o que aconteceu. Então, esse nível de descolamento ele é preocupante. Eu não acredito em uma democracia sem a participação popular. Citei no dia do meu discurso ao qual você se referiu a frase histórica de Abraham Lincoln, quando ele definiu democracia como um regime sendo do povo para o povo e com o povo. Então, se você despreza a opinião popular, você já não está mais falando em um regime de fato democrático. Então, a minha candidatura tinha esse objetivo. E nesse sentido, eu acho que nós conseguimos êxito. Nós conseguimos escancarar para o Brasil o descolamento da classe política com os anseios da população e nós conseguimos também dar visibilidade às nossas lutas, às nossas bandeiras. O saldo foi positivo. Deputado, boa noite. A gente vê aí no seu discurso que você condena a polarização entre o Bolsonaro versus a esquerda. Assim como o próprio presidente, você também tem aí uma série de seguidores aí na sua base e é um formato que deu certo com o presidente Jair Bolsonaro. E eu queria com isso entender aí os seus próximos voos, aonde você pretende caminhar na esfera política, de se candidatar aí a voos maiores, e se para essa próxima eleição aí você acha que você já teria capacidade de alcançar aí uma presidência e buscar uma coisa bem maior aí do que o seu cargo atual de deputado. Rodrigo, antes de responder de forma direta e objetiva a sua pergunta, eu quero só fazer uma observação sobre isso que você colocou da polarização direita versus esquerda. A gente não pode ser hipócrita que o debate ideológico, ele cabe, ele é salutar e ele deve existir em qualquer regime democrático. Então, o debate ideológico, ele faz parte da natureza da democracia. O que já está superado é essa polarização, onde se tenta incluir a população em uma luta que não é delas, em uma briga que não é aquilo que a população quer e deve participar. Vamos dar um exemplo claro do que eu estou querendo dizer. Nós estamos agora passando por uma pandemia, onde o maior problema depois das mortes pelo coronavírus é a situação econômica do país. E eu tenho dito isso várias vezes, que a fome no nosso país está voltando como ela foi em meados dos anos 90, de uma maneira muito grave, muito preocupante. Eu não sou deputado de gabinete, eu fico nas ruas, eu ouço as pessoas, tenho viajado, agora devo intensificar uma agenda de viagens pelo país e a gente tem mostrado, até uma emissora de TV mostrou isso recentemente em uma reportagem também, que a fome tem voltado, nunca deixou de ser um problema, mas voltou a ser um problema, eu diria que mais grave no nosso país, com mais destaque.
Né? E a gente falando nisso, a gente tem que falar em auxílio emergencial, que é o recurso que dá esperança a essas famílias. Quando você fala de auxílio emergencial, você está falando de uma luta da direita e da esquerda, ou que pelo menos deveria ser. Então a prioridade no debate político hoje tem que ser pautas que unam a população. É isso que a gente deve priorizar. O debate ideológico, ele só serve aos extremos. O atual presidente da República, ele foi eleito com base nesse discurso radical, nesse discurso de extremos. Essa polarização, ela só beneficia os extremos. A extrema esquerda, que depende da extrema direita para sobreviver, e a extrema direita, que depende da extrema esquerda para sobreviver, para manter o seu discurso. Enquanto isso, a população fica do lado de fora, assistindo, chupando o dedo, me desculpa a expressão, enquanto os parlamentares estão lá, do alto do seu salário de R$33 mil por mês, discutindo pautas ideológicas, ideologia de gênero, e tantos outros temas que, neste momento, não é a prioridade para o nosso país, para o nosso povo. Em relação aos meus projetos para 2022, eu te confesso, sem nenhum tipo de ironia, nem querendo, fugindo do debate, não é ficar em cima do muro, mas eu acho que seria até desrespeitoso. Com o meu eleitor, eu vou fazer política nesse momento. Vou pensar em 2022, no final do ano eu começo a pensar sobre o próximo passo. A única coisa que eu já tenho como definida é que eu não vou sair da vida pública, vou me candidatar novamente nas eleições do ano que vem. Agora, tenho total consciência do meu lugar, sou um deputado de primeiro mandato, tenho os pés no chão, mas ao mesmo tempo não descarto disputar nenhum cargo eletivo. Quem vai dizer isso são as vozes das ruas, as pesquisas de intenções de voto é que vão determinar a que eu vou me candidatar nas próximas eleições. Em primeiro lugar, a candidatura vencedora, ela representava o mesmo que representava a candidatura que ficou em segundo lugar. Representavam os interesses de caciques partidários, de grupos econômicos, de grupos que buscam o poder pelo poder, representavam tudo, menos o interesse popular. Sobre o risco de se tornar um puxadinho do governo, eu não tenho nenhuma dúvida que isso vai acontecer, da mesma maneira que eu não tenho nenhuma dúvida que se o outro candidato vencesse, a Câmara se tornaria um puxadinho do então presidente Rodrigo Maia. Quando eu usei a tribuna no dia da eleição, eu disse o seguinte: olha, o povo não clama pelo André Janones. Eu não vou aqui ser narcisista e dizer que as pessoas então estão gritando na rua para que o André Janones seja o presidente da Câmara. O povo está gritando na rua e quer um presidente da Câmara que ande aliado com a população, que ouça o que a população quer dizer. A voz que vem das ruas, ela tem que ter algum peso dentro de um parlamento, ou então nós estaremos vivendo em uma ditadura. Eu vou citar só mais um exemplo aqui para não me alongar, rápido, do que eu estou querendo dizer. No dia 1º de setembro do ano de 2020, eu fiz uma transmissão nas minhas redes sociais que detém até hoje o recorde de maior transmissão da história do mundo, não é um recorde brasileiro, é um recorde mundial no Facebook. Nós atingimos lá 4.300.000 pessoas de forma praticamente simultânea nas redes sociais. Isso foi noticiado por todos os veículos de imprensa. Essa transmissão, ela tratava sobre um assunto. Muita gente divulgou esses números, mas poucas pessoas divulgaram o que eu falava nessa live. Essa live pedia para o então presidente em exercício da Câmara dos Deputados, presidente Marcos Pereira, o deputado Marcos Pereira, pediu o seguinte: deputado, paute o auxílio AMP1000 para que o auxílio volte para R$600, e se não pautar, deputado, pelo menos explique por que não vai pautar. Olha, a Câmara se manifesta dizendo que não vai pautar por isso, por aquilo. Lucas, eu participei de toda aquela sessão que durou cerca de 3 horas. Mais de 50 deputados usaram da palavra. Ninguém sequer tocou nesse assunto. Eu não estou questionando aqui o fato de não ter pautado a MP1000. Estou dizendo que não se tocou nesse assunto. Quer dizer, você tinha 4.300.000 brasileiros assistindo aquilo
e esperando, olha, vamos ver o que a Câmara dos Deputados, que me representa, o parlamento do meu país, vai falar para mim, vai me dar de satisfação. A Câmara virou as costas para o povo naquela tarde. É isso que essas candidaturas que foram colocadas representam. Elas representam o fortalecimento do corporativismo lá dentro. São candidaturas que buscam melhorias e propostas para os deputados e não para a população. Aí só para finalizar, você pode dizer o seguinte: André, mas era uma eleição indireta. Lá vocês estavam como eleitores, o candidato tinha que fazer propostas, é para vocês. Discordo. Não, eu vi muitos candidatos à presidência da Câmara dizendo o seguinte: o voto tem que ser secreto mesmo, porque o eleitor tem direito e ali a gente está eleitor. Ali nós não estamos eleitores, porque ali nós agimos por procuração, uma procuração chamada mandato. Ali o meu voto não é meu, ele é dos 180 mil mineiros que eu represento. E assim de todos os 503 deputados. É diferente do cidadão que vai lá exercer o direito de voto dele. Boa noite. Em relação à votação dos projetos na Câmara, na verdade, a grande maioria, essas votações já são abertas. A gente tem essa exceção relacionada à candidatura à presidência da Câmara, Luiz Fernando, e eu concordo com você. Eu não vejo justificativa para a manutenção do voto secreto. A gente vê muito parlamentar que não divulgou, não comunicou com a população o candidato dele, mas estava lá em reuniões pela madrugada, estava lá discutindo apoio, estava lá conversando com o candidato vencedor, com o candidato derrotado, enfim, falta transparência. Não é um processo eleitoral que vai para a pauta. Muita gente me questiona: André, então apresenta um projeto para isso, apresenta um projeto para aquilo. Eu devo estar entre um dos deputados que mais apresentou projeto na nossa bancada. Estou em Brasília agora essa semana, a gente vai propor essa semana, esse eu tenho esperança de chegar em plenário, porque há uma boa vontade de vários líderes, um projeto para tentar facilitar a vacinação para aqueles que estão enfrentando o câncer, né, passando por tratamento de câncer. Então, aí as pessoas perguntam: por que você não coloca um projeto para isso, para aquilo? Porque o projeto não chega no plenário, não chega porque quem decide a pauta é o presidente. Então, essa eleição é uma eleição que deveria sim ser direta, porque ali, como eu disse, repito, nós não somos eleitores, nós estamos agindo em nome daqueles que ali nos colocaram. E só para fechar, Luiz Fernando, eu acho que a solução realmente não é uma solução a curto prazo, é uma solução a longo prazo, nem a médio mas a solução é a conscientização dos eleitores. E eu vou te ser bem sincero que eu sou otimista com isso. Eu acho que a gente vive no país, os livros de história do futuro, daqui 20, 30 anos, eu acho que a gente vai ler esse momento, 2018, 2020, 2022, como um momento de transição para um modelo de política em que não será mais possível fazê-la longe dos eleitores, longe da população. Deputado, eu tenho mais um minuto e uma pergunta que vale $1 milhão. Minas Gerais tem 2 candidatos que se apresentam agora para 2022 na disputa do governo. Os mais cotados são o atual governador Romeu Zema e o prefeito da capital, Alexandre Calil. Em 1 minuto, de qual dos dois o senhor tem a maior atenção? A quem o senhor daria a maior atenção? Isso tudo depende de um processo, é preciso conversas, é preciso se analisar as propostas para Minas Gerais, mas para não ficar em cima do muro, sendo direto e reto com o pouco tempo que você tem, hoje eu me aliaria, eu dedicaria o meu apoio entre esses 2 candidatos ao prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil.